Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. Se você não tiver a sua mente, o seu entendimento aberto, possivelmente você será enganado com toda a fé que você tenha. Possivelmente você será manipulado, escravizado por alguém ou por alguma religião. A Bíblia fala que sem conhecimento o povo sofre. A Bíblia fala que sem entendimento o povo erra. Então você vê o quanto é importante você ter entendimento. E a gente adquire entendimento estudando, conversando, lendo, ouvindo. Existem algumas maneiras de você adquirir entendimento quando você quer. Quando você não aceita ser enganado ou manipulado ou escravizado por alguém. Agora, é pessoal. Tem gente que gosta do engano, de ser manipulado, de ser ridicularizado. E tem outros que não gostam. Então, quando você aprende, você não depende. Quando você aprende, você se defende. Então não adianta você ter fé. Não adianta você ir numa igreja evangélica. Se você não tiver entendimento, dentro dessa igreja evangélica, você será manipulado. Olá, Fernanda. Por isso que eu sempre abro meus vídeos dizendo, Senhor, que Deus nos abençoe, abrindo o nosso entendimento, nos dando sabedoria. Às vezes, você não tem muita fé. Muitas vezes você é incrédulo. Você tem dúvida. Mas uma palavra abre o seu entendimento. Uma palavra te dá a sabedoria. E isso é o mais importante. Eu já disse para vocês, claro, tudo é pessoal. Não é uma regra. Tudo é pessoal. Eu, quando comecei na igreja, eu sentava no último banco da igreja. Porque se o pastor demorasse muito, eu ia embora. Eu ia para jogar bola. Então, eu já sentava no último banco. E eu nunca falei com o pastor. Na minha época, não tinha campanhas. No máximo, na quinta-feira, a rosa, o sal. Mas não tinha campanhas. O dízimo, a oferta, sempre existiu. E eu nunca falei com o pastor. Só que, como que aconteceu a minha libertação? A minha esposa me deu um Novo Testamento. Eu comecei a ler. Ela me explicava. À noite, quando eu chegava do trabalho, ela ia ler a Bíblia, ela me perguntava se eu queria ler com ela. Algumas vezes sim, algumas vezes não, mas ela também não forçava. E assim foi a minha libertação, o meu conhecimento das coisas de Deus. Já vão fazer aproximadamente quase 40 anos. Olá, Ivan. Então o entendimento é tudo. Eu não estou dizendo que você não deva procurar o pastor, eu não estou dizendo que a orientação do pastor não é importante. Nada disso. Eu estou falando de mim, do meu caso. O entendimento é tudo. Uma palavra é tudo. Por exemplo, você vai para uma cidade, para um país, você não conhece nada. O que custa você perguntar? Se você perguntar, você vai economizar tempo, você vai ganhar tempo e você vai chegar mais rápido. Sim ou não? Eu sempre fiz isso. Viajei vários países, morei em vários países, abri igrejas em vários países.
Sabe por quê? Sozinho, sem ninguém, sem conhecer ninguém, sem conhecer o nome da rua. Sabe o que eu fazia? Eu soltava no aeroporto, pegava um táxi, eu ia para o hotel e ali eu começava a perguntar. Já lá no hotel já começava a perguntar. E assim eu abri igrejas, assim eu conheci os países. Então, às vezes, não é a oração que você precisa. Às vezes, não é um jejum. Não é o fato de você ir várias vezes na igreja. Às vezes, o seu problema é resolvido com uma orientação, com uma direção. As coisas se resolvem. E aí, você não precisa fazer muita força, e eu vou provar isso na Bíblia para você. Eu estou falando sobre a intimidade. Se você não viu os vídeos passados, entre aí depois na página do Facebook. Eu estou falando sobre homens que tinham intimidade com Deus mais do que fé. Porque a fé você nasce com ela. A intimidade você adquire, se você quiser e se você buscar. Então, se você ver os vídeos, você vai entender por que os milagres eram extraordinários no passado e hoje não acontece nada. Obrigado, Ivan. Hoje não acontece nada. Por quê? É falta de fé? Não, não é falta de fé. É porque as igrejas hoje, elas não levam o povo a ter intimidade com Deus. E como eu falei ontem de Jó, 2 vídeos falando de Jó, no primeiro capítulo, no versículo 1, Deus exalta o caráter de Jó e não a prosperidade de Jó. Jó era o Bill Gates, o homem mais rico da terra na sua época. Em nenhum momento Deus exalta a prosperidade de Jó, e sim o caráter de Jó. E Jó não pecou contra Deus. Suportou a sua lepra, as suas chagas, durante 7 anos. Aí você vai perguntar, como é que pode um homem, depois que perdeu os filhos, perdeu tudo, ainda suportar 7 anos das piores doenças que você possa imaginar da época? Porque ele tinha intimidade com Deus. Essa é a diferença. Hoje nós vamos falar de Elias. Talvez você já viu os pastores falarem de Elias. Não, que Elias, o desafio no Monte Carmelo, o desafio dos deuses, certamente que você já ouviu, porque dá campanha. Agora você já parou para pensar, por que Deus escolheu Elias? Não, você nunca parou para pensar. Porque não é interessante você pensar. Você quer que as pessoas pensem por você. Por isso que você é manipulado. Por isso que você é enganado, porque você não pensa. Você não analisa, você não compara as coisas. Você lê a Bíblia, mas não extrai nada da Bíblia. Por que Deus escolheu Elias? Olha só. Capítulo 17, versículo 1 diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Deus de Israel, perante cuja face estou. Perante cuja face estou. Sabe o que quer dizer isso? Intimidade. Ele não fala de fé. Ele se dirige a Acabe, dizendo a Acabe que ele estava diante de Deus. Em outras palavras, se você quer entender, ele tinha intimidade com Deus. E aí a história, se você é curioso, você deve ler. Ele sozinho desafia um rei perverso, a sua mulher Jezabel e 850 profetas de Baal. Sozinho.
Da mesma forma que Davi enfrentou o gigante sozinho. Você já parou para perguntar como pode isso? Como é que pode um pastor de ovelhas com 17 anos enfrentar um gigante de quase 3 metros de altura? Como é que pode um homem que era da roça, porque Elias era da roça, enfrentar 850 profetas de Baal e mais o rei e a mulher dele perturbada? Aqui está a resposta. Cuja face estou. Ele tinha intimidade com Deus. E um detalhe importante, bonitinho. A oração de Elias leva 30 segundos. Quanto tempo o seu pastor ora? Veja quanto tempo. Quanto tempo ele leva pregando? Veja quanto tempo. Quanto tempo ele leva cantando? Veja quanto tempo. E o que acontece? É isso que eu quero que você entenda. A pregação 1h30, 2 horas. E ainda tem as campanhas. E você com a bunda doendo aí na cadeira. Aí vem músicas, meia hora, 40 minutos. E aí depois aquelas orações, grito para lá, grito para cá. Eu pergunto a você, onde estão os resultados? Engraçado, Elias orou 30 segundos. Elias não se vestiu de judeu, como muitos pastores se vestem, uma verdadeira palhaçada, falsidade, hipocrisia e disfarce. Elias não se vestiu de judeu, não apagou a luz, não mandou tocar no manto, não mandou passar pela porta, pela janela. Ele não subiu com um galão d'água para orar no monte. Não fez nada disso. Sabe por quê? Está escrito aqui. Ele fala para Acabe: tão certo como vive o Senhor. Olá, Mauro, obrigado por tudo. Tão certo como vive o Senhor, perante cuja face estou. Então, quando ele fala tão certo, ele está mostrando a sua fé. Mas quando ele fala diante da face que estou, cuja face estou, ele mostra a sua intimidade. Você já prestou atenção nisso? Não, nunca. Você já leu isso aqui 1 milhão de vezes, mas você não presta atenção. Nem o pastor te ensina isso, porque não dá campanha. Mas eu estou te ensinando o segredo, para você não ser manipulado, ludibriado, enganado, escravizado. Eu estou te ensinando, é intimidade. Fé, você nasceu com ela. Agora, intimidade, você tem que adquirir. Você tem que adquirir, como um casamento. Entre o homem e a mulher tem que haver intimidade. Em todos os aspectos, não apenas sexual. A igreja, ela está podre. Escute o que eu estou dizendo para você. Com raríssimas exceções. E vai piorar. É mais fácil você ouvir os escândalos do que os milagres. É muito mais fácil. Mas você gosta do engano. Elias era um roceiro, era um capial, era um João Ninguém. Era um Zé das Quantas, como a gente costuma dizer. Mas por que Deus escolheu ele? Algumas razões. Elias, ele tinha raiva da idolatria. E na época de Elias, a idolatria reinava. Hoje, ninguém nem fala de idolatria. Porque a idolatria está maior dentro das igrejas evangélicas do que da igreja católica. Então os pastores, você pode ver, eles não falam mais de idolatria. Eles não falam mais, porque não tem como falar. Porque dentro das igrejas evangélicas, tem mais idolatria do que na igreja católica. Os padres católicos
Eles estão abismados com a idolatria das igrejas evangélicas. Então os pastores não podem falar da idolatria. Porque dentro da igreja evangélica, a idolatria está solta. Adora o bispo, idolatra o pastor, o apóstolo, o nome da igreja. Isso é idolatria. Elias ficou com raiva da idolatria. Por isso ele desafiou Jezabel e Acabe. Hoje, se você fala mal do pastor, ele te processa. Agora, ele não fala mal da idolatria, nem do pecado, mas vai falar dele, vai falar da família dele, ele vai te processar. Ou vai dizer que você é um caído, está amarrado em nome de Jesus, que você é um perturbado, mas ele não age da mesma forma contra a idolatria e contra o pecado e contra a mentira. Por quê? Porque não dá campanha. E ele sabe que a igreja, se ele falar contra o pecado, a idolatria, a mentira, mais da metade vai embora. Então ele vai falar por quê? E para quê? Veja, meu amigo e minha amiga, o seu problema não é fé. Porque fé até o diabo tem. Está escrito isso na Bíblia. O problema da igreja hoje é que não tem mais intimidade. Tudo é na base da fé, do grito, das campanhas, do toca nisso, toca naquilo outro. Eu pergunto a você, qual foi a força que Elias fez? Elias tentou convencer os profetas de Baal? Qual foi a força que Elias fez? 30 segundos e nada mais. Foi suficiente. Aí você vai na igreja hoje, pastor, porque vou passar a noite no monte, porque eu vou subir com uma caixa d'água na cabeça. E grita para lá, e grita para cá, os vizinhos nem aguentam mais. Milagre que é bom? Nada. Mas você gosta de ser enganado? Você gosta de ser enganado? Veja, se grito resolvesse, o porco não morreria. É ou não é verdade? É o ditado da vovó. Se grito resolvesse, o porco não morreria, porque ele grita pra caramba quando tá para morrer. Você acha que grito é fé? Você acha que o pastor que grita mais é o que tem mais fé? Você gosta do engano. Fala a verdade. Chamar você de estúpido é elogio. Eu estou mostrando para você na Bíblia. Elias não fez força, não tocou no manto, não passou pela porta, não se vestiu de judeu, nem apagou a luz, nem cantou uma música. 30 segundos, pode marcar aí no relógio. 30 segundos e o fogo desceu. Assim de fácil. Mas está explicado porque 30 segundos foram suficientes. Porque ele andava com Deus. Ele era amigo de Deus. Ele tinha intimidade com Deus. E era um roceiro. Não tinha igreja, não tinha Bíblia, não tinha nenhum pastor para orientar ele. Engraçado, né? Quantos pastores você já falou? Com quantos pastores você já falou do seu problema? Quantas reuniões você já foi? Quantas igrejas você já foi? Veja, o problema não é ir na igreja ou deixar de ir. O problema não é falar ou não falar com o pastor. O problema é que se você não tem intimidade com Deus, não vai adiantar nada. Aí eu volto à velha conversa. Quantas vezes você já disse para o fulano assim, fulano, poxa, pede lá o ciclano para resolver isso para mim. Aí o cara fala assim, mas por que você não pede? Ah, não, você tem intimidade com ele.
Eu não tenho, eu conheço ele, mas não tenho intimidade com ele. Aí você tem que pedir um terceiro, porque o terceiro tem intimidade com fulano. A mesma coisa é você. Você tem que ficar pedindo o pastor, porque você não tem intimidade com Deus. Ah, mas eu tenho muita fé em Deus. O diabo também tem, amor. O diabo também tem mais do que você. Ah, mas eu vou na igreja todo dia, 3, 4, 5 vezes por semana. O diabo vai a semana toda. Ah, mas eu dou dízimo. O diabo também dá. Eu canto, o diabo também canta. Eu oro, o diabo também ora. Qual é a diferença? Nenhuma. Nenhuma. O dia que você entender que você precisa ter intimidade com Deus, vai ser mais fácil para você. Porque quando a gente tem intimidade, a gente não pede por favor. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você não pede por favor. Você chama a pessoa pelo apelido. Não é assim? Porque você tem intimidade com ela. Agora, outra pessoa não pode chamar ela pelo apelido. Porque não tem intimidade. Quando a pessoa não tem intimidade com Deus, ela fica na mão dos pastores. Fica na mão dos pastores. E ora aqui, ora ali, e de manhã, de tarde, agora vai. Agora vai. Esse mês a sua vida vai mudar. Agora eles já estão falando da Semana Santa. Ah, porque a sua vida vai ressuscitar. Porque a sua família vai ressuscitar. Porque o seu cachorro vai ressuscitar. E você, igual um palhaço, você acredita. Veja. Por que eu falo assim? Para ver se você acorda. Não é para te ofender. É para ver se você acorda. Para ver se você tem um pouquinho de entendimento, que é o que está faltando em você. Não é fé. É entendimento. Veja, Elias fala, tão certo como vive o Senhor. O que é certo? É fé. Ele tinha certeza. Depois ele fala, cuja face eu estou. Quer dizer, face, quer dizer, era a amizade, a intimidade que Elias tinha com Deus. E ele não tinha nenhuma igreja. Ele não ia a nenhuma igreja. Ele não tinha a Bíblia como a gente tem. Às vezes, não é a oração. Às vezes é uma direção. É um entendimento. Alguém tem que te orientar. Eu tenho um amigo que quando eu peço as coisas a ele, porque eu falo, rapaz, você sabe. Eu não sei. Então ele diz, ó, bispo, é assim, assim, assim. Amém, então tá bom. É ele que sabe. Então a gente tem que buscar quem sabe. A gente tem que buscar quem sabe. Você já viu a força que os pastores fazem? Você já viu a quantidade de promessas para você ir na igreja? Você já observou a malandragem? Sempre a ladainha é a mesma. O argumento é o mesmo, que a sua vida vai mudar, que você vai ser rico, que você vai ser próspero, que você vai ser poderoso. Que agora vai. Agora a sua vida vai mudar. E não muda. Porque Deus não ouve malandros. Deus não ouve a malandros, a mentirosos, e a maioria dos pastores são malandros. Você pode ver. Ser obreiro hoje é sinônimo de escravo. Eu fui obreiro. Mas o pastor nunca me obrigou. Eu ia na igreja 2 vezes por semana, porque eu trabalhava. O pastor nunca me obrigou. Hoje, ser obreiro é sinônimo de escravo. Você se torna propriedade do pastor.
Ele quer saber até o dia da sua menstruação. Você gosta. Ser obreiro é como vestir uma camisa de força. Como eu disse ontem, tem pessoas que estão dando o seguinte testemunho: estou livre. Você se livrou de quê? Das drogas? Da igreja católica? Do espiritismo? Não, eu me livrei de uma igreja evangélica que me oprimia há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Estou livre. Minha vida mudou. Esse é o testemunho atualmente. A que ponto que nós chegamos? Meu amigo e minha amiga, o dia que você tiver um pouquinho de entendimento, a sua vida anda um pouco melhor. Mas você não gosta de entendimento. Você gosta de pastor que grita, que fica te prometendo as coisas, que fica te controlando, te ameaçando. É isso que você gosta. Tanto que você sustenta com o seu dízimo, com a sua oferta. Porque o pastor diz que se você sair da igreja dele, você vai ser amaldiçoado. Então ele trabalha com medo. Ele trabalha com medo. Você passa lá 10 anos. Se você sair, você é endemoniado. É engraçado, né? Enquanto você estava lá dando seu dízimo, a sua oferta, você era de Deus. No outro dia você virou endemoniado. Mas se você voltar e der um dízimo lá, aí você também é de Deus de novo. Ou não é verdade? Isso é um bando de canalhas. Um bando de canalhas. Mas você gosta. Fica aí esse vídeo. Se Deus tocar no seu coração, nos ajude. O Ivan colocou o número da conta. Fica a seu critério. Mas Deus tem que tocar no seu coração. Divulgue esse vídeo. E veja os vídeos aí na página do Facebook e também no YouTube, que diz mentiras que parecem verdade. Sérgio Von Held. Tem muitos vídeos. Eu tenho certeza que vão te alimentar. Tá bom? Que Deus abençoe a todos.